Olhe atentamente para os mapas que decoram as paredes das bibliotecas mais antigas do mundo e você notará algo que desafia os manuais escolares. Em cartografias que datam de meados do século XIX, aparecem cidades monumentais, redes de canais complexas e infraestruturas avançadas em regiões que, segundo a historiografia oficial, eram apenas selvas impenetráveis ou desertos desolados. Enquanto você processa essa desconexão visual, convido você a se inscrever no canal O Códice Oculto, onde não apenas observamos o passado, mas questionamos a própria realidade da nossa cronologia. Existe uma lacuna profunda entre o mundo que nos dizem que existiu e os vestígios físicos que ainda repousam sobre nossas cidades modernas. A narrativa padrão nos ensina que a civilização foi um processo lento, gradual e linear, partindo de sociedades simples para a complexidade tecnológica que desfrutamos hoje. Somos contados que a Revolução Industrial foi o despertar de nossa capacidade de moldar o ambiente. Contudo, essa visão ignora intencionalmente as anomalias geográficas e arquitetônicas que sugerem um evento de reconfiguração global por volta de 1850. Se você sente que a história oficial é uma colcha de retalhos cheia de furos, você está no lugar certo, pois hoje vamos investigar por que mapas antigos mostram cidades que, teoricamente, nunca deveriam ter existido. A arquitetura que chamamos hoje de neoclássica ou vitoriana esconde um segredo que repousa em suas fundações. Quando observamos edifícios imponentes em metrópoles como Nova York, Londres, Rio de Janeiro ou Sydney, notamos frequentemente que as janelas do térreo estão enterradas sob o nível do solo, como se tivessem sido submersas por uma inundação massiva de lama ou detritos. A história acadêmica justifica isso com técnicas construtivas da época ou o simples acúmulo de escombros urbanos, mas essa explicação ignora a precisão geométrica desses edifícios. Esses prédios possuem portas de tamanhos monumentais, tetos de altura vertiginosa e sistemas de ventilação que parecem obsoletos para a tecnologia do século XIX. A dúvida não é apenas sobre o estilo, mas sobre quem os construiu. Será que herdamos uma civilização global anterior, uma rede de infraestrutura planetária que foi submetida a um processo de reset, uma limpeza sistemática que apagou a memória de quem vivia ali antes da ascensão da era industrial moderna? A evidência dessa mudança encontra-se nos mapas perdidos. Ao analisarmos os mapas de meados do século XIX, deparamos-nos com metrópoles que ostentam um urbanismo simétrico e avançado, com canais de água potável que atravessavam desertos e cidades com redes de distribuição de energia sem fios, baseadas na tecnologia da eletricidade atmosférica. O que torna esses mapas perturbadores é que, apenas algumas décadas depois, esses mesmos locais aparecem em registros oficiais como áreas inexploradas, territórios de selva ou pequenas vilas de colonos. Como uma cidade de pedra com aquedutos e praças públicas desaparece para dar lugar a uma mata fechada. A explicação oficial sugere erros cartográficos ou a tendência dos cartógrafos da época de desenharem cidades imaginárias para preencher o vazio desconhecido. Porém, quando cruzamos esses mapas com as fotografias de 1850 a 1900, percebemos que o mundo estava passando por um momento de destruição. Exposições universais foram realizadas no final do século XIX, com estruturas que pareciam impossíveis de serem demolidas em poucos meses, sugerindo que esses eventos eram, na verdade, vitrines de relíquias de um passado herdado, que os novos administradores da história tentavam categorizar. A fissura na narrativa oficial começa a se alargar quando comparamos o desenvolvimento tecnológico narrado com a realidade das construções. Como seria possível erguer a infraestrutura de capitais inteiras em poucas décadas, sem a maquinaria moderna?
utilizando apenas tração animal e mão de obra rudimentar? A resposta reside na hipótese de que não construímos essas cidades, nós as ocupamos. A civilização que nos precedeu possuía um conhecimento profundo sobre a vibração, a eletricidade natural e a geometria sagrada. As grandes cúpulas, os obeliscos e as torres que ainda vemos em muitas cidades funcionavam originalmente como coletores de energia. O reset de 1850 não foi apenas uma catástrofe, possivelmente um evento de liquefação do solo ou uma inundação global, mas também uma mudança de paradigma. A memória da tecnologia livre foi suprimida e o conhecimento foi fragmentado para garantir que a humanidade dependesse de um novo sistema de energia e de um novo sistema de controle político e econômico. A história que aprendemos é o relato dos vencedores que chegaram após a poeira baixar. Investigando os padrões, notamos a repetição constante de estruturas em forma de estrela. As cidades em forma de estrela, encontradas em todos os continentes, não possuem um propósito lógico de defesa militar contra canhões, como os historiadores propõem. O layout dessas cidades é, na verdade, um componente de um circuito global de energia. Elas foram projetadas para interagir com o campo eletromagnético da Terra. Quando olhamos para o mapa de 1850, as linhas que conectam essas cidades formam uma rede global de comunicações e energia. Após o reset, muitas dessas estruturas foram destruídas ou parcialmente enterradas para desativar sua funcionalidade. O que restou foram os esqueletos de pedra, as fachadas que hoje admiramos sem entender sua verdadeira função. A ocultação desse passado é o esforço de manter o ser humano confinado em uma linha de tempo artificial, onde o progresso é visto como algo que inventamos e não algo que nos foi legado e posteriormente ocultado. A investigação nos leva à conclusão de que o ano de 1850 não marca o início de uma nova era de progresso, mas o momento em que a história foi reescrita por uma elite que assumiu o controle das ruínas de uma civilização muito maior e mais unificada. O apagamento de cidades inteiras dos mapas foi o ato final de uma transição de poder. Eles não apenas mudaram as fronteiras, eles apagaram a consciência de um povo que tinha acesso a tecnologias que hoje consideraríamos mágicas. O fato de encontrarmos mapas que contradizem a soberania dos Estados nacionais modernos é a prova de que a nossa atual organização geopolítica é um construto recente, imposto sobre um território que já possuía uma civilização global operando sob leis diferentes das nossas. O mistério não é sobre quem viveu antes de nós, mas sobre como fomos convencidos de que eles nunca existiram. Ao olharmos para os mapas antigos novamente, o que vemos não são erros de cartógrafos, mas memórias de um mundo que ainda está presente sob nossos pés. Estamos caminhando sobre as fundações de uma civilização cujas cidades foram soterradas e cujas conquistas foram atribuídas a governantes que apenas herdaram os escombros. A prova definitiva dessa fraude reside na própria teimosia da pedra e do papel. As cidades estão lá, registradas na tinta de cartógrafos que não sabiam que a história seria editada. E as fundações estão lá, enterradas sob metros de sedimentos, esperando para serem redescobertas por aqueles que ousam olhar para além da narrativa oficial. Concluímos que a história não é o que nos dizem, mas o que conseguimos desvendar quando paramos de aceitar as explicações prontas. A civilização que nos antecedeu não foi uma sociedade bárbara. Foi uma rede de conhecimento global que foi interrompida, silenciada e posteriormente pilhada. Cada vez que você passa por um prédio antigo com janelas rente ao solo, lembre-se de que aquela estrutura não foi desenhada para ser enterrada, mas para estar em pleno funcionamento em um mundo onde a tecnologia estava em harmonia com a natureza. A pergunta que fica e que deixamos para o nosso próximo encontro é:
Se eles foram capazes de apagar uma civilização inteira da memória pública em menos de 2 séculos, o que está sendo apagado hoje diante dos nossos olhos, sob o pretexto de progresso e inovação? A resposta está nos detalhes que ignoramos, naquilo que nos dizem para não questionar. Se você valoriza a busca pela verdade e quer continuar a desenterrar os segredos que foram enterrados pela história oficial, o seu lugar é aqui, no Códice Oculto. O arquivo está aberto e a investigação apenas começou. Mantenha os olhos atentos, pois a próxima peça desse quebra-cabeça poderá mudar permanentemente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A história é um palimpsesto. É hora de começarmos a raspar as camadas superficiais e ler o que foi escrito por baixo. Para compreendermos a magnitude dessa ocultação, precisamos desviar o olhar dos grandes monumentos clássicos e nos concentrar no que chamamos de anomalias estruturais. Olhe para as fundações dos prédios neoclássicos que pontilham as metrópoles do século XIX, desde as avenidas de Paris até os centros urbanos da América Latina, que chamamos hoje de porões ou níveis de serviço enterrados, são, na verdade, os andares térreos originais. As janelas que hoje estão metade submersas, com seus arcos elegantes cortados rente ao nível da calçada, não foram concebidas como aberturas de ventilação para um subsolo úmido. Elas foram projetadas para serem as entradas principais de uma arquitetura que respirava luz e simetria. Quando caminhamos hoje sobre essas calçadas, estamos literalmente caminhando sobre o teto do passado. O acúmulo de metros de terra e entulho não é fruto de processos geológicos lentos, pois sedimentação natural levaria milênios para suplantar estruturas tão vastas. Estamos falando de um evento cataclísmico, de uma perturbação de escala global que depositou toneladas de detritos em questão de dias ou semanas. A história oficial chama isso de crescimento urbano, de nivelamento de terreno para a expansão das cidades industriais. Mas a lógica falha quando observamos a uniformidade do fenômeno. Não se trata de uma obra isolada, mas de uma adaptação desesperada de uma humanidade que herdou um mundo em ruínas e tentou se instalar sobre os escombros. Imagine a cena. Uma civilização avançada que utilizava a eletricidade atmosférica captada por cúpulas metálicas e torres pontiagudas teve sua infraestrutura subitamente colapsada. O que restou foram cidades prontas, porém inabitáveis pela camada de sedimentos que as cobriu. Os novos ocupantes, aqueles que os livros de história chamam de arquitetos modernos, não construíram essas cidades. Eles apenas as escavaram, as limparam e as rebatizaram. As colunas de mármore que vemos em tribunais e bibliotecas foram desenterradas, não moldadas. Se pararmos para observar o padrão de distribuição dessas estruturas, notaremos que a tecnologia de transmissão de energia sem fio era o alicerce dessa sociedade perdida. Observe a onipresença de formas geométricas precisas, o uso de metais condutores no topo de cada edificação importante e a disposição estratégica de estações de energia, que hoje conhecemos apenas como fontes majestosas ou obeliscos. A energia não era algo que se transportava por fios de cobre pendurados em postes de madeira podre. Ela era colhida do éter, uma substância que a ciência baniu dos compêndios acadêmicos justamente para ocultar a possibilidade de uma geração de energia livre e infinita para todos. O controle da história passa, obrigatoriamente, pelo controle da matriz energética. Quem dita como a luz chega às nossas casas, dita também como a nossa visão de mundo é iluminada. Ao nos forçarem a depender de uma rede centralizada, nos tornaram dependentes do sistema que eles mesmos criaram para substituir o sistema autônomo da civilização precedente. Mas não são apenas os prédios que guardam essa memória. O próprio sistema educacional e a catalogação científica nos mantêm presos a uma cronologia falsificada. Inventaram para nós uma linha do tempo linear,
uma marcha triunfal do progresso que começa na barbárie e culmina na nossa era tecnológica, como se fosse impossível que tivéssemos sido mais avançados no passado do que somos hoje. Eles nos dizem que o progresso é um caminho sem volta, mas a arqueologia proibida mostra que o progresso é, na verdade, civilizações florescem, atingem patamares tecnológicos inimagináveis e, por motivos que ainda estamos catalogando, sofrem reveses catastróficos que as devolvem ao estado de natureza, forçando os sobreviventes a redescobrir o fogo enquanto caminham sobre as ruínas de computadores e centrais de energia. A velocidade com que a memória é apagada que mais assusta. Pense em como o mundo mudou nos últimos 30 anos com a digitalização. Hoje, se os servidores caírem e o acesso à rede global for bloqueado, teremos perdido quase a totalidade do nosso registro histórico, pessoal e cultural. Estamos vivendo a fase final de um processo de erosão informativa, que começou com a invenção da imprensa e se consolidou com a tecnologia. O papel, antes o guardião da verdade, foi substituído pela volatilidade do pixel. Se quiserem reescrever quem somos, não precisam mais queimar bibliotecas inteiras como fizeram na antiguidade. Basta apagar um banco de dados, corromper um arquivo ou simplesmente modificar um código. É o palimpsesto levado ao extremo digital. A camada anterior é apagada permanentemente antes que a nova seja escrita, garantindo que ninguém saiba o que havia antes. Por que alguém desejaria ocultar o passado? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O medo da soberania do indivíduo. Uma sociedade que conhece a sua história, que entende que a tecnologia é um direito natural e que a energia é um recurso abundante e disponível para todos, é uma sociedade ingovernável. Aqueles que detêm o poder político e econômico dependem da nossa ignorância. Eles precisam que acreditemos que a vida é uma luta por recursos escassos, que a inovação sempre depende de grandes corporações e que a história é um desfile de erros que apenas eles, os novos salvadores, conseguiram corrigir. A verdade, porém, é que somos herdeiros de uma linhagem de construtores, de inventores e de detentores de um conhecimento que não precisava de patentes nem de exclusividade. Olhe para as grandes exposições universais do século XIX. Aquelas exibições que surgiram do nada, com edificações monumentais de gesso e metal, que, segundo as crônicas da época, foram construídas em poucos meses. Você realmente acredita que uma tecnologia de serra manual e cavalos pudesse erguer palácios de proporções colossais, com milhares de janelas e cúpulas complexas, em apenas um ano? As exposições universais eram as vitrines onde os governantes da época apresentavam as estruturas que haviam acabado de desenterrar. Eles as envernizavam, pintavam de branco, enchiam com novas máquinas e convidavam o mundo a ver o triunfo do novo homem industrial. E ao final da feira, quando a farsa já não era mais necessária, muitas dessas estruturas foram incendiadas ou demolidas, sob a desculpa de que eram temporárias. Elas não eram temporárias, elas eram provas de um mundo que não deveria existir na narrativa oficial. A investigação que propomos aqui no Códice Oculto não se limita a olhar para o passado. Ela é uma ferramenta de sobrevivência para o presente. Quando entendemos que a fraude é o alicerce do sistema, passamos a questionar cada anúncio de progresso. Quando nos dizem que uma nova tecnologia é revolucionária, perguntamos: ela nos liberta ou nos torna mais dependentes? Quando nos mostram um centro urbano sendo renovado, perguntamos: o que eles estão tentando esconder sob o asfalto novo? A nossa busca não é por tesouros enterrados em caixas de madeira, mas pela verdade enterrada em nossa própria percepção. O mundo é um imenso museu de fatos ignorados e de evidências que gritam por reconhecimento. A desconexão entre a realidade percebida e a realidade histórica
é o que mantém as engrenagens da sociedade funcionando como estão. Eles criam distrações constantes, barulhos políticos, crises econômicas fabricadas e entretenimento anestésico para garantir que ninguém olhe para baixo, para os alicerces ou para cima, para as estrelas. Querem que você olhe apenas para a linha do horizonte, onde o futuro é sempre uma promessa distante, nunca uma realidade que você pode tocar. Mas a verdade é tangível. Ela está na textura da pedra, no ângulo de um arco, na forma como uma cidade foi traçada antes que o concreto moderno a estrangulasse. Ela está na sua intuição, naquele sentimento estranho de que algo não se encaixa quando você lê um livro escolar de história. Esse desconforto não é um erro. É a sua consciência reconhecendo que a narrativa que lhe foi imposta é um manto, não a pele da realidade. Ao encerrarmos este capítulo, peço que você não aceite nenhuma destas palavras como um dogma. Não troque uma corrente por outra. O convite é para o exercício da dúvida metódica. Nas próximas semanas, saia à rua e veja a sua cidade como se fosse um estranho a visitá-la pela primeira vez. Ignore as placas, os nomes das ruas e as datas inscritas em placas de bronze. Observe apenas a arquitetura, a escala, a intenção. Observe onde o terreno se eleva sem motivo aparente, onde os prédios parecem ter sido construídos de baixo para cima, onde as janelas parecem olhar para uma era que não é a nossa. A partir de agora, cada detalhe é uma pista. O códice oculto é apenas o espelho que reflete o que já estava diante de você, mas que a sua mente foi condicionada a ignorar. A investigação é um ato contínuo, e o próximo passo é desmascarar a narrativa da escassez. Se a civilização anterior era baseada na abundância técnica e energética, por que vivemos hoje sob a sombra da privação? A resposta mudará a forma como você planeja o seu amanhã. Esteja pronto, pois o que está enterrado sob a história oficial é mais vasto do que qualquer arquivo poderia conter. A verdade não está escondida. Ela está apenas esperando que alguém tenha a coragem de remover a primeira camada de poeira. A reconstrução da nossa identidade perdida começa agora, e cada um de nós é o historiador que faltava para completar este quebra-cabeça. O arquivo continua aberto, a luz está acesa e o próximo segredo já está sussurrando sob a calçada por onde você passará amanhã cedo. Fique atento.